Oi, meu nome é Bel Oliveira. No vídeo de hoje, nesse cenário improvisado, porque eu acabei de me mudar, a gente vai falar sobre política, religião e ódio. Eu juro pra vocês que eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer um vídeo sobre política nesse canal, porque esse canal fala basicamente de viagem, de dia a dia na Europa, de como é viver e estudar por aqui, tudo isso do ponto de vista de uma pessoa negra, que sou eu. Mas na atual conjuntura a gente tem que falar sobre tudo, porque as coisas estão tomando uma proporção assustadora e eu, apesar de não morar no Brasil, não me tira a minha visão e nem o meu direito de falar sobre o meu país. Afinal de contas, não é porque você sai do Brasil que você deixa de ser brasileiro. Pra quem não sabe, você pode votar fora do Brasil, nos consulados, nas embaixadas. Portanto, assim sendo, podemos falar de política e podemos falar também de religião, porque ultimamente essas duas coisas andam muito ligadas e eu acho que esse é um caminho bem perigoso. Se você acabou de chegar aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem que falam sobre diversos assuntos. Esse é o primeiro que eu falo de política, porque é um assunto que eu gosto, mas realmente não pretendo me estender muito nisso. Então se inscreve no canal, já ativa as notificações, que é esse sininho que fica embaixo, deixa o seu like, o seu joinha pra gente saber que você gostou. Comenta aí embaixo o que você acha sobre discutir esses temas mais polêmicos, como política e religião. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos e vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não vou falar de nenhum candidato específico, então se você está aqui esperando que eu fale em defesa de um ou em defesa de outro, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre democracia, que eu acho bastante importante pra gente. E lembrando, tô olhando aqui no computador, que são 13 candidatos à presidência, falando sobre presidência, lembrando que a gente tem que votar para 6 diferentes cargos esse ano: deputada ou deputado estadual, deputada ou deputado federal, 2 senadores, governador ou governadora e presidente da República. Vou falar os nomes dos candidatos só pra vocês terem uma ideia. Temos Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Novo, João Goulart Filho, do PPL, José Maria Emael, do Democracia Cristã, e as duas únicas mulheres são a Marina Silva, da Rede, e a Vera Lúcia, do PSTU. Ditos quem são os candidatos à presidência desse ano, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tema. Para quem tá chegando agora no canal, eu estudo aqui na Itália, eu faço Ciência e Tecnologia da Comunicação. Eu já tive nos 2 primeiros anos da faculdade disciplinas que abordavam ciências políticas, antropologia, sociologia, que são temas que estudam a sociedade e são temas que me interessam muito. Eu não sou uma expert em assuntos políticos, por isso o que eu sei são coisas que eu estudei ou na faculdade, por um período breve, por ter gostado desses assuntos, eu resolvi me aprofundar muito mais. A gente no Brasil cresce ouvindo os mesmos ditados clichês, que são: briga de marido e mulher não se mexe a colher, manda quem pode, obedece quem tem juízo, política e religião não se discutem e por aí vai. O primeiro ditado eu não preciso nem falar: o Brasil é o 5º país que mais mata mulher simplesmente por ser mulher, seja ela cisgênero ou transgênero, o que é conhecido como feminicídio. Tem candidato que nega o feminicídio? Tem, mas é um mito, ele existe. Sobre a questão do mandar quem pode, obedecer quem tem juízo, isso já passou, né, que a gente tá em 2018. Hoje em dia todo mundo tem voz na nossa sociedade, todo mundo pode falar, pode opinar, pode dar a sua contribuição, não é só um grupo que detém o poder de fala. E aí a gente chega no assunto que eu quero tocar hoje. Todo mundo fala essa frase: mas política não se discute, religião não se discute. A educação política não é uma coisa que a gente discute em casa, pelo menos na minha casa não foi discutido. Eu acredito que na maioria dos lares brasileiros também não é uma coisa que se fale na mesa do jantar, apesar da gente já ser permitido de votar com 16 anos e ser uma coisa obrigatória quando você completa 18 anos. Então seria muito lógico que a gente falasse sobre isso, mas ninguém fala. A gente tem que admitir pra gente mesmo que nós somos leigos e quanto mais a gente se interessar, mais a gente pode contribuir para que a política seja uma coisa menos deles e mais nossa, porque afinal de contas a democracia surgiu para nos representar. Na Suíça, por exemplo, que é onde eu tenho mais contato com pessoas locais, eu percebo que as pessoas falam muito sobre política, falam na mesa do jantar. Não existe época para falar sobre isso, se fala todos os dias, ou se tira um dia específico na semana: por que você deve pensar sobre isso, por que você deve pensar sobre aquilo. No Brasil, por exemplo, a gente não tem isso. A gente cresce com essa ideia fixa de que política é coisa pra gente grande, e quando eu falo gente grande, eu tô falando de homens brancos, cisgêneros, que já estão inseridos na política ou porque o pai veio antes, ou porque o avô veio antes, e é exatamente pelo fato da gente não fazer parte daquilo ali e não entender como é que funciona que a gente pensa só no presidente, por exemplo. E como é que a gente faz com os outros cargos? Aí você pode me falar: qualquer número aí, me diz um número qualquer que eu digito. E como é que a gente cobra se a gente não sabe quem são as pessoas que a gente tá colocando lá dentro? Do momento em que você decide não escolher ou escolher um cargo, esquecer dos outros 5 que tem nessa eleição, você tá decidindo não tomar partido da situação e só vai te restar aquela velha frase clichê: o Brasil não tem jeito mesmo, política é tudo igual, deixa pra lá, nas próximas eleições a gente pensa melhor sobre isso. Se de um lado a gente não fala sobre política, do outro a gente fala sobre religião desde que nasce, principalmente as religiões judaico-cristãs, que são religiões católica, religião evangélica. Não tô falando das religiões
de matriz africana. Tô falando das religiões que são populares. Tanto é que muitos de nós somos batizados ainda quando criança e não temos o direito ou, sei lá, a possibilidade de escolher, porque tem pessoas que não gostariam de ter sido batizadas quando criança. Mas se você não tem escolha, você não tem escolha. A primeira coisa que a gente precisa entender é que mesmo que a gente não goste de política, que ache político um saco, que, ai meu Deus, esses políticos de 4 em 4 anos vêm aqui, blá blá blá, não sei o que, só o fato da gente viver em sociedade já faz da gente seres políticos. Absolutamente todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia, desde o momento que a gente sai da cama, que escova os dentes, a água que sai da torneira, o ônibus que você toma, a bicicleta que você usa pra ir pra cá e pra lá, a estrada, tudo isso faz parte da política. Mas, Bel, como que você fala isso? Eu não ganho um salário astronômico pra ficar ferrando a vida das pessoas lá no Congresso Nacional. Eu não sou político. Eu sei. Eu também não sou política de carteirinha. Como eu acabei de dizer, qualquer coisa que passe pela nossa vida faz parte da política. Eu fiz algumas anotações e eu vou tentar falar sobre elas da maneira mais simples possível. Obviamente eu posso falar de maneira muito rebuscada dos termos que eu aprendi na universidade, mas eu acho isso tão inútil. Eu preciso que todo mundo entenda esse vídeo. Então, não vou falar academiquez, vou falar a linguagem que a gente fala no dia a dia. Vamos começar falando sobre ditadura, que a gente sempre fala do golpe de 64, mas a gente precisa saber, se não sabe ainda, que o Brasil teve antes um outro período ditatorial, que foi de 1937 até 1945. Foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria nos Estados Unidos. Depois desse período, a gente teve um regime militar que foi de 1964, quando aconteceu o golpe, até 1985, quando aconteceram novas eleições presidenciais e um presidente foi democraticamente eleito. Na época da Guerra Fria, o Brasil apoiou os Estados Unidos e eles tinham um governo de direita por lá. O discurso que foi trazido dos Estados Unidos para o Brasil era de que comunista bom era comunista morto. Te lembra alguma coisa? Me lembra alguma coisa. E de que a gente, a população, deveria se defender contra a ameaça comunista. Quando eles falam a gente, a população, não tá falando da massa, não. Eles estão falando de elites. A gente precisa sempre ter em mente que qualquer discurso nesse sentido é sempre voltado para as elites. O povão não conta. E o resultado desse pânico implantado pelos Estados Unidos, com o aval dos governantes brasileiros da época, foi que a gente teve o primeiro regime ditatorial, que foi chamado de Estado Novo. Uma coisa que é importante a gente lembrar e ressaltar sempre é que comunista naquela época era qualquer pessoa que não concordasse com os ideais propostos pelo governo dos Estados Unidos. O tempo passou e tudo mais, aí a gente chegou em 1964. O presidente foi deposto e o Brasil passou a ser governado por militares. A Constituição de 1964 foi substituída por uma nova em 1967. A Constituição é aquele livrinho que rege o nosso país. Dizem que ainda se usa, eu não sei. O Congresso Nacional parou de funcionar porque o poder estava centrado na mão dos militares que estavam governando na época. As pessoas perderam a liberdade. Em alguns lugares tinha até toque de recolher, para vocês terem uma ideia. Existia censura em todos os meios de comunicação. Eles começaram a criar atos institucionais que foram os atos que regeram aquele período, que eram as leis, né, propostas por eles. E essas leis legitimavam tudo que eles estavam fazendo. A Rede Globo, aquela que passa as novelas, ela apoiou o golpe de 64 e só recentemente ela admitiu, né, que tinha apoiado o golpe. Muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas. Isso acontecia se o exército e a polícia militar achassem que você era suspeito. Quais eram os critérios para ser suspeito? Aí você pode pensar, mas isso só acontecia com comunista, vagabundo, estudante, afiliado da Uni, baderneiro, arruaceiro, maconheiro. Eu sinto te informar que não era assim. Qualquer pessoa era suspeita. O critério para você ser incriminado pela ditadura não era ser culpado, era parecer suspeito. Agora imagina a situação em que o país é controlado pelo terror. Qualquer pessoa é suspeita. Qualquer atitude que você tenha, que alguém ache que você está fazendo alguma coisa estranha, você te cata ali e já te joga no porão da ditadura e vamos torturar. Era assim que funcionava. E funcionava para homem, para mulher, para criança, para cidadão de bem. Muitas vezes as pessoas não tinham sequer ideia do que estava acontecendo. Como nessa época quem controlava os meios de comunicação eram os censores da ditadura, é óbvio que não aparecia nada disso nos jornais. Todo mundo que se organizou para lutar contra o regime militar pagou um preço por isso. Hoje em dia, em pleno 2018, tem muita gente que ainda defende a volta da ditadura, mesmo com todo o acesso à informação que a gente tem, internet, tem livro. Só não vale o grupo do WhatsApp, né? E quem defende a volta da ditadura gosta de falar de dois pontos. O primeiro é que não existia corrupção e o segundo é que houve um milagre econômico. Entre 68 e 73 aconteceu um salto na economia. O Brasil teve um crescimento recorde no produto interno bruto, que é o PIB, né? Que é o cálculo de todas as riquezas que um país produz. Explicando assim bem por alto, né, gente? A inflação caiu, tudo parecia as mil maravilhas, né? Então as pessoas hoje em dia, que não viveram aquela época, pensam que sim, que era melhor, parecia mesmo melhor. Mas isso só era bom para uma parte da
população. Adivinha que parte da população? Os ricos, os empresários, a classe média alta, especialmente aquela parte que já tinha estudado, que tinha ensino superior. Os militares na época resolveram não reajustar os salários do trabalhador normal, pessoas como eu e você, o que interferiu diretamente no cálculo da inflação da época. Gente, eu não sei explicar isso assim em 20 minutos de vídeo. Como eles não reajustaram o salário do trabalhador, isso interferiu diretamente na inflação da época. Fez parecer com que a inflação inteira do Brasil estivesse sob controle. O dinheiro que eles poupavam, entre aspas, de pagar o trabalhador, eles investiam no setor privado. Usaram esse dinheiro, por exemplo, para construir a ponte Rio-Niterói, que foi inaugurada bem no finalzinho do milagre econômico. Fizeram muitas estradas também, muitas construções imensas. E por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam do apoio de pelo menos uma parcela da população. Na teoria era muito legal que tivessem obras novas, que o país estivesse crescendo no setor da indústria e tudo mais. Só que quem pagou essa conta foi o pobre. A parte mais trágica e cômica ao mesmo tempo é ouvir que não existia corrupção. Eu não sei se é inocência ou se é realmente falta de pesquisa ou preguiça ou alguma coisa assim. Pensem comigo rapidinho aqui. Um país que vive em regime de censura e que o órgão que fiscaliza a corrupção é o mesmo que gere a máquina do Estado, do governo, o dinheiro. Eles eram os que tiravam o dinheiro e os mesmos que fiscalizavam quem tirava o dinheiro. Ou seja, como que a gente vai saber? Os jornais não noticiavam isso porque os jornais só podiam publicar aquilo que a censura permitia. É só juntar 2 e 2, gente, que dá 4. Tem estudiosos que falam que essa foi a época que mais aconteceu corrupção, só que não dava pra mostrar. Já pulando para os anos 80, no início dos anos 80, eles não conseguiam mais maquiar esse esquema que eles faziam por debaixo dos panos, não dava mais pra controlar, a hiperinflação tava assim no céu, o nível de desigualdade social no Brasil, que hoje é grande, era ainda maior, a dívida externa do Brasil era de 54%, a inflação que eles tinham baixado lá no começo passou de 220%, nos 4 anos seguintes, quando já tinham convocado as eleições e já existia um presidente, a inflação chegou a quase 1.800%. Eu me lembro quando eu tinha 4 ou 5 anos, que a gente ia no supermercado com a minha mãe e tinha uma pessoa com a maquininha reajustando os preços a cada, sei lá, 1 hora. Já pensou isso para uma pessoa que teve o seu salário congelado? Nessa época, o movimento das diretas já também tinha tomado uma proporção enorme. As pessoas estavam na rua pedindo pela volta da democracia, né? E eles viram que não tinha muito mais o que fazer, o rombo era enorme, eles não tinham como contornar a situação, resolveram que iam abrir mão do poder, deixar que acontecessem eleições presidenciais, mas antes de sair do poder, eles aprovaram a lei da anistia. Eles perdoaram crimes políticos da época, pessoas, por exemplo, que tinham sido exiladas, pessoas ligadas à política que tinham sido mandadas para fora do país, foram perdoadas desses crimes. No entanto, os torturadores, como aquele que foi exaltado por um candidato à presidência quando foi votado o impeachment da ex-presidente, ele foi perdoado do crime. Todos os torturadores foram perdoados dos seus crimes pela lei da anistia. Então é uma lei de mão dupla. Aconteceram novas eleições, em 1985 a gente teve a nossa democracia restaurada, a Constituição de 1967, da época dos militares, foi substituída pela Constituição que a gente tem hoje, que foi criada em 1988, é jovenzinha, né? E nessa Constituição, o artigo 5º fala que nós, o Brasil, somos um Estado laico. O que significa um Estado laico? É aquele em que existe uma separação entre o Estado e a Igreja. Na prática e no popular, o que isso significa? Significa que todo mundo no Brasil tem direito de exercer a sua crença religiosa, seja ela qual for, sem que aconteça uma interferência do Estado e da legislação. E o mais importante, que nenhuma religião deve interferir no Estado. O que pra mim já começa errado, porque eu estudei religião na escola, e pra mim tava tudo ok, porque eu fui batizada na Igreja Católica, mas eu sei que não existe somente a Igreja Católica. Nem todos os países do mundo são considerados estados laicos. O Vaticano, por exemplo, é regido pela Igreja Católica. O Irã é uma república islâmica. Israel é um estado judeu. No Brasil, a política e a religião sempre andaram de mãos dadas, desde que o Brasil foi descoberto. E a religião oficial no Brasil era o catolicismo até quando aconteceu a proclamação da República. Portugal era o país mais católico de toda a Europa. Inclusive, o filho da rainha, que era o primeiro na sucessão do trono, ele morreu de varíola porque ela não permitiu que ele fosse vacinado na época, porque, segundo ela, não era da vontade de Deus. Aí, com a morte desse príncipe, a falta de capacidade de governar da Dona Maria, conhecida como Maria Louca, aconteceu que Dom João VI se tornou o príncipe regente. Um príncipe regente é aquele que governa em nome de alguém. Ele não estava na linha de sucessão. Com os imprevistos, ele teve que governar pela mãe. Nessa época, Napoleão estava tomando tudo, dominando geral. Dom João VI não era um homem cheio de coragem. Portugal é um país pequeno. A opção era se entregar para Napoleão, e aí ele podia perder o trono, inclusive morrer, porque Napoleão não estava de brincadeira, ou ele podia fugir para o Brasil com o único aliado que restava a ele, que era a Inglaterra. A Inglaterra, na época, era a armada mais poderosa de todas, então Dom João VI ficou entre se entregar para o imperador ou ser bombardeado pela Inglaterra. E aí, adivinha o que ele fez? Ele lutou? Não, gente. Ele entrou num barco de noite, de madrugada, com todo mundo dentro, dinheiro, livro, mulher, filhos e
partiu para o Brasil. Foi assim que a gente nasceu. Tudo que eu falei até aqui foi só pra gente ilustrar como os acontecimentos do Brasil parecem que estão se repetindo. Tanto o fanatismo por religião e política andarem juntos, quanto a questão da ditadura, começar a imaginar que essas são as soluções corretas, sem a gente realmente entender do que é que se trata. O que eu tô falando basicamente é a respeito da gente manter a democracia no nosso país, porque isso é necessário. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente tem que votar em 6 cargos diferentes esse ano. E aí acontece que as pessoas estão só preocupadas em quem vai ser o presidente. Um presidente não governa sozinho, muito menos sem uma base aliada. Quem é a base aliada do presidente? São as pessoas que a gente vai colocar no Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores. Todas as decisões que ele tiver em mente, todas as coisas que ele quiser propor, tem que passar pelo Congresso Nacional, que são o poder legislativo, como o próprio nome diz, eles legislam, né? Criam as leis. E também é o legislativo, que são os deputados e senadores, que fiscalizam o executivo. Quem é o executivo? O governador e o presidente. Agora, em época de campanha, todo mundo promete coisas que raramente poderá cumprir, então a gente precisa ficar muito atento para saber quem promete o quê e se o que ele promete pode ser cumprido. Um deputado estadual pode propor coisas para onde? Para o seu estado. O deputado estadual não vai para Brasília, ele fica lá no estado onde ele foi eleito e tem como função fiscalizar o que o governador faz. Um deputado federal, por sua vez, é aquele que vai para Brasília e ele pode propor leis para o estado onde ele foi eleito, mas também para o país inteiro. E faz parte da base que ajuda um presidente a governar um país. O senador é aquela figura um pouco mais imponente, digamos assim. Pode ser uma versão 2.0 de um deputado federal? Pode ser. Isso aqui é uma explicação muito básica, né? Ele representa o estado que ele foi eleito, mas ele pode representar também o país inteiro. O mandato de um senador dura 8 anos e eles também podem aprovar ou desaprovar indicações de governadores do seu estado ou do presidente para cargos muito importantes e muito específicos. A junção dos deputados federais com os senadores, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Formam o Congresso Nacional, que é aquele negocinho que tá lá em Brasília. Uma bundinha pra cima, uma bundinha pra baixo, a torre no meio. É ali que eles ficam. O governador e presidente fazem parte do executivo. Quem é que faz o executivo? Executa. O governador é tipo o presidente, só que ele é o presidente só do estado em que ele foi eleito. São pessoas que criam e colocam em prática projetos do interesse daquele estado. O governador vai nomear uma equipe de secretários e ali eles vão poder tratar das questões que interessam pra gente. Saúde, educação, escola, creche, hospitais, todas essas coisas que, por exemplo, um deputado estadual promete, mas que ele não pode cumprir. Já o presidente tem a mesma função que um governador, mas ele faz para o país inteiro. Nenhuma mudança pode acontecer enquanto a casa dos deputados e senadores for a mesma. Para quem não sabe, dentro do Congresso Nacional existem divisões de bancadas. Eles trabalham juntos com os grupos que eles se identificam mais e trabalham em prol de um interesse comum, que nunca é o nosso. Geralmente é o interesse deles. Tem a bancada agropecuária, tem a bancada empresarial, tem a bancada da bala e tem a bancada religiosa. É composta de católicos e evangélicos e na Câmara dos Deputados eles representam 15% de todos os deputados federais que estão ali. No Senado eles eram 4, mas um deles foi afastado porque se tornou prefeito do Rio de Janeiro, que é o bispo Marcelo Crivella. A bancada católica na Câmara dos Deputados tem 204 representantes e a bancada evangélica tem 189 representantes. Existe inclusive um projeto para aumentar o número de senadores evangélicos. Eles se sentem pouco representados, eles são somente 3 e eles querem passar para 15 no mínimo. Lembram que eu falei lá no começo que o nosso país é um estado laico? E sendo um estado laico, a minha fé, a minha religiosidade, as minhas crenças não podem interferir no destino de um país? Porque se isso acontece, a gente deixa de ser laico e passa a ser teocrático, que é um país governado por uma religião apenas. Tem um detalhe muito importante nessa questão da religião e da política que me faz realmente pensar a que ponto a gente está chegando, porque essas religiões, que são as judaico-cristãs, têm representantes dentro do Congresso Nacional, elas satanizam as religiões de matriz africana, que são as religiões que vieram com os nossos ancestrais, nossos que eu digo meus, que são uma mulher negra, de família negra, de pai e de mãe. E é essas pessoas que são democraticamente eleitas se aproveitam do espaço do Congresso Nacional para demonizar uma coisa que eles não entendem. Eu não sou profunda conhecedora, não entendo da religião alheia, mas eu acho que quando você não entende, o mínimo que você pode fazer, o mínimo, é respeitar. As religiões de matrizes africanas chegaram no Brasil com os escravos, pessoas das quais já tinham sido tiradas tudo, o seu país natal, a sua liberdade, o seu nome, o seu sobrenome, e aí 500 anos depois a gente ainda tem que escutar que os descendentes da África são pessoas amaldiçoadas, que é da África que vem todo o mal do mundo. Gente, eu vim da África, como é que faz? Quando uma pessoa fala isso em rede nacional, no Congresso, na casa que deveria ser o lugar que as pessoas representam a população, num país como o Brasil, onde 54% da população é negra e parda, isso devia ser crime. Eu queria entender de onde é que essas pessoas tiram que a religião delas é assim
tão importante que elas precisem colocar o que elas aprendem para governar uma nação. O intuito de uma religião não é ensinar o amor ao próximo. Não foi para isso que Jesus Cristo viveu na Terra. Não foi isso que ele ensinou. Eu só posso amar o próximo se ele tiver a mesma religião que eu tenho. Um detalhe muito importante para se lembrar é que a maior parte dos evangélicos no Brasil são negros e a maior parte dos líderes dessas igrejas são brancos. Eu falo isso para todo mundo, já cansei de repetir que a sua religião é aquilo que você faz fora da igreja. E fora da igreja, pensando exatamente como um negócio, essas igrejas que são chamadas neopentecostais chegaram ao Brasil nos anos 80, numa época em que existia muito mais pobreza, muito mais dificuldade, muito mais violência nas comunidades mais pobres e mais carentes, e foi ali que eles cresceram. A gente sabe muito bem como é que o governo trata pobre, sem dar nenhuma importância, sem dar o que é necessário para que uma pessoa tenha dignidade. Então essas igrejas chegaram com uma promessa muito boa. Eles ofereciam um pedaço no paraíso, uma cura espiritual, prosperidade financeira, a venda de terrenos no céu, os milagres da cura, né? Muitos meninos que trabalhavam no tráfico de drogas também tinham a opção de sair do tráfico para entrar na igreja sem morrer, considerando que essas pessoas eram quase todas negras, de comunidades carentes, sem acesso à educação, sem acesso a nenhum outro tipo de alternativa. Não foi difícil convencer essas pessoas que um lugar no paraíso, pagando um pouquinho todo mês, seria melhor do que a vida que eles levavam na Terra, mesmo enfatizando que a África e os seus descendentes são amaldiçoados. Embora eu acredite que no Brasil ainda tem muita gente que não se vê como negro, apesar de ter o tom da pele escura, apesar de ter toda a família negra, essa diminuição dos negros perante a religião não é uma coisa que vem de hoje. Isso começou com os portugueses, quando eles chegaram ao Brasil e tentaram catequizar os índios. Os índios que aceitavam eram catequizados, eram ensinados uma nova religião, que era o catolicismo, e os que não se curvavam ao catolicismo eram mortos. No caso dos negros, como os portugueses vieram com a ideia de que nós somos pessoas inferiores, que descendemos de Caim, que é um personagem bíblico amaldiçoado, por isso os descendentes dele têm a pele escura, o que sobrava pra gente era ser escravizado para pagar os nossos pecados na terra, e assim, quando a gente morresse, talvez tentar disputar um lugar no céu com os outros. Muitos desses líderes religiosos estão lá no Congresso só para trocar influência, para fazer emendas que beneficiem um grupo específico da população, que é o grupo deles, sem considerar que, primeiro, nem todo mundo no Brasil tem uma religião, segundo, nem todos que têm uma religião têm a religião que eles têm, e terceiro, que nós somos um Estado laico. Basicamente, o que as bancadas religiosas querem é que os direitos deles sejam conservados e que sejam difundidos também na sociedade brasileira, para que eu possa me converter, para que você possa se converter, para que todo mundo receba a palavra. É porque eles são bons que eles estão fazendo isso? Não, né? É por dinheiro, é por influência, é por poder mesmo. O que eu não consigo realmente entender é essa obsessão que o brasileiro médio tem com moral, com religião e com bons costumes. Essas pessoas geralmente exigem coisas que elas não são capazes de dar. Tanto é que o Congresso é o espelho do que é a sociedade. E as pessoas escolhem candidatos que muitas vezes, na visão delas, são boas do ponto de vista moral e ético. Moral e ética, hoje em dia, em termos de política, são coisas bastante difíceis de identificar. E essa moral e ética raramente vem acompanhada da capacidade de governar, de trabalhar para o povo e não trabalhar somente em benefício próprio ou de um grupo muito pequeno de pessoas. É o famoso não basta ser honesto, tem que parecer que é honesto. E na maioria das vezes essas pessoas só parecem mesmo que são honestas. Muitas vezes, se você olhar a fundo, até a sua própria religião tem as suas falhas, tem as coisas com as quais você não concorda. Depende muito da pessoa abrir a cabeça para estudar. Porque eu realmente acho que a fé, para quem acha importante, pode ser cultivada, claro. Quem sou eu para dizer onde é que a fé do outro pode ou não entrar? Mas fé é uma coisa que não é palpável. É um contato nosso com alguém que a gente considera superior. Mas a história se repete porque a história é palpável. É muito surreal a gente ver as pessoas fazendo exatamente o que aconteceu em 1964, metendo política e religião no mesmo caminho, falando de Deus, moral e os costumes, e o Brasil indo pro mesmo buraco, sem que as pessoas percebam que tudo se repete, porque as pessoas não gostam de abrir um livro de história. Tudo bem, você não precisa abrir um livro de história. Tem tudo o que você imaginar nesse mundo no YouTube, inclusive história. As eleições estão chegando, já é agora nesse domingo, e a pergunta que a gente tem que responder é por que a gente deve votar. Eu sei que tem muita gente que não tá pensando em votar, mas a primeira justificativa é que se você não escolhe, você não tem o direito de reclamar. É claro que você tem o direito, porque a gente ainda vive numa democracia. A sua reclamação é infundada, porque você não se deu ao trabalho de escolher. Ah, Bel, mas eu não vou votar porque não tem ninguém que me representa. É sério. Só nas últimas eleições, 500 mil pessoas foram candidatas. Tem certeza que no meio de 500 mil não tem nenhuma
que represente as suas ideias? Você já pesquisou os candidatos? Você já pesquisou as propostas? Você já pesquisou o que eles fizeram nos últimos anos para aqueles que estão lá? Você já pesquisou para aqueles que querem entrar, o que eles têm a propor? Como é que eles podem executar? Porque assim, propor é uma coisa. Eu posso propor que a gente tem um pedaço da lua amanhã na Terra. Como é que eu vou executar essa ação? É preciso pensar que propostas são palavras, mas como é que essas pessoas vão executar aquilo que elas propõem? E vamos dizer que você tem escolhido um candidato para todos os cargos que a gente precisa eleger esse ano. As propostas, na prática, elas servem para todos ou servem só para você e para o seu grupo? Ou você gosta mesmo só de repetir a frase que não tem ninguém que te represente, que você vai votar branco, vai votar nulo, ou vai votar como forma de protesto, ou talvez nem vá, né? Porque enfim, é domingo, gente. Eu tenho que tirar um tempo para mim, eu tenho que descansar. É domingo, eu não quero ir. E eu não condeno quem pensa assim, porque eu já pensei dessa maneira também. Só que esse tipo de protesto é um protesto muito furado, que não tem a menor chance de dar certo. Quando a democracia foi inventada na Grécia Antiga, o intuito é que ela desse voz ao povo. É isso que significa democracia. O votar branco e nulo é inútil pelo simples fato de que esse voto não é válido. Por não ser válido, ele não anula nada. As pessoas que a gente, por exemplo, não quer que ganhe a eleição vão votar e você que quer protestar não vai. Então faz as contas. Tem 10 pessoas que votam num candidato X e tem 10 pessoas que não votam em ninguém. No final das contas, o que conta são as 10 pessoas que foram votar naquele candidato X. Eu consigo entender também o discurso do voto revolucionário, de votar em quem a gente acredita e tudo mais, que realmente é esse o propósito da democracia. Só que nessas eleições, especialmente nestas eleições de 2018, isso é como dar um tiro no pé. Eu acredito que a gente precisa adotar estratégias para que certos grupos não vençam, porque as consequências desse ato revolucionário podem ser um desastre para o Brasil. Eu, por exemplo, gostaria de votar num candidato que apresenta, sei lá, 2% de intenções de voto, porque eu acho que ele tem um plano bom de governo, porque eu vi as propostas, porque eu acho tudo muito legal, mas eu sei que ele não consegue fazer frente para ninguém, nem no primeiro e nem no segundo turno. Pode parecer, bom, se todos nós nos juntarmos e votarmos nesse candidato que tem 2%, 3%, ele sobe. Mas na prática a coisa funciona de uma outra maneira. A política não foi feita pra gente entender assim de maneira tão simples. Então, eu realmente acredito que nesse momento crítico que a gente passa no Brasil, um voto estratégico é a melhor opção. Se você escolhe não votar, é como se você estivesse se calando diante do que pode acontecer com o Brasil e acontecer inclusive com você. E tem um detalhe que é muito importante também. Quando você não vota, você faz um favor para aqueles caras que estão lá a vida toda só mamando nas tetas do governo, sem fazer nada, sem trabalhar nem por você e nem por mim. E é óbvio que eles não querem largar essa mamata. Então, quando você fica em casa relaxando, assistindo a sua série no seu domingo, eles agradecem. Já parou para pensar quanto tempo faz que todo mundo no Brasil pode votar? Não faz muito tempo. Tinham pessoas que eram permitidas teoricamente de votar, mas que não podiam por ser pobres, por ser negros, por serem analfabetos. Vários fatores impediam que certos grupos de pessoas votassem. Então, os votos sempre ficaram na mão de um grupo só, que era o grupo que interessava, que era o grupo dos ricos, que era o grupo das pessoas que sempre mandaram o mundo. Então, se a gente tem o direito de votar, a gente tem que ir. Tem gente que tá falando que vai pagar a multa, que é só R$3,50. Você sabe pra onde é que vai o dinheiro dessa multa? Você já pesquisou? E o que os políticos de carteirinha que já estão lá, sejam eles de religião ou não, querem é que você não se meta na política. Quanto menos a gente souber, quanto menos a gente estudar, quanto menos a gente pesquisar, mais fácil é para eles nos manipularem. Das pessoas que vocês acham que devem ser eleitas para qualquer um dos cargos que tem esse ano, pesquisem a vida pública dessas pessoas, porque não é só, sei lá, uma cara bonita, uma proposta que você acha legal, uma resposta que lacra, um mito, uma coisa desse gênero para governar um país, para governar um estado, para ajudar a construir um país melhor. A gente precisa pensar no próximo também, não é só pensar, por exemplo, que eu sou negra e eu preciso pensar somente nas políticas que são voltadas para o grupo que eu faço parte. Não é assim que funciona a política. Bom, é assim que funciona, mas não é assim que deveria funcionar. Nos países realmente desenvolvidos, as pessoas votam pensando no coletivo. É isso que o brasileiro médio ama quando vem aqui e aparentemente ele não sabe de onde é que vem essas coisas, de onde é que surge toda essa maravilhosidade da Europa. Olha que rua limpa, nossa, tem ciclovia, tem segurança pública, olha que legal, os ônibus aqui funcionam, eu amo andar de ônibus por aqui. Nossa, aqui todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, não tem desigualdade social, que coisa interessante. Eu posso andar com meu iPhone 200 na rua, com ele na mão, às 3 da madrugada. Eu sou mulher e posso andar na rua sem medo de ser estuprada, assaltada, morta. Já pensou que legal se a gente pudesse ter a mesma coisa no Brasil? Vocês acham que isso passa por onde? Passa por política, passa por coletividade, passa por espírito de comunidade. Então, pelo bem da nossa democracia, saia das redes sociais um pouquinho, pare de receber as correntes do WhatsApp, pare de checar as fake
fake news no Facebook. Vai pesquisar um pouquinho os candidatos, vai pesquisar quem pode representar a gente. Te desejo boas eleições. Em nome da democracia, vota. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!